Samuel, no capítulo de número 22, nós não enxergamos o Davi que está saltando e pulando de alegria na presença de Deus. Não estamos vendo Davi com harpa na mão. Não estamos vendo Davi com o pandeiro na mão. Não estamos vendo Davi comemorando uma vitória. Mas a gente olha para o momento da história de Davi em que ele estava se ausentando, fugindo, correndo de uma dura perseguição do seu sogro Saul. Quando a gente olha para este episódio, a gente percebe que Saul está perseguindo a Davi porque colocou um propósito no seu coração em querer tirar a sua vida. Saul assenta no seu coração o desejo de matar a Davi, destruir a vida dele, pôr um fim na história de Davi. E nessa tentativa de matar a Davi, Davi percebe que está impossível de permanecer na presença de Saul, de permanecer ao lado dele, de permanecer como um capitão sobre os 1000 homens que ele colocou sobre a sua mão. Davi agora está sendo obrigado a se retirar. E porque é que Saul está perseguindo a Davi, Rafael? Saul olha para a história de Davi, um homem que não tinha o status de rei, um homem que ainda não havia sido separado, porque até então quem estava reinando era Saul. Quem estava reinando era Saul. Então não tinha motivo para Saul perseguir a Davi. Aparentemente, o que Davi talvez estivesse querendo, Saul tinha em dobro. Saul tinha palácio, tinha servos, tinha servas, tinha tudo que queria ao seu dispor, mas estava perseguindo a Davi. E a gente olha para dentro desse contexto, e se a gente não mergulhar no contexto, a gente não enxerga motivo para tamanha perseguição. Mas quando nós olhamos para o contexto de 1 Samuel, no capítulo de número 18, a gente percebe o motivo pelo qual Saul não suportava a presença de Davi ao lado dele. Saul não estava sabendo lidar com a reprovação. Saul não estava conseguindo lidar com a rejeição. Só que a rejeição não era de Davi para ele. Pelo contrário, Davi não tem síndrome de inferioridade diante de Saul. Não. Davi não está sofrendo com síndrome de inferioridade. Davi não está querendo o trono dele. Davi não está querendo a espada dele. Davi não está querendo a mulher de Saul. Davi não está querendo dominar o exército dele. Então, por que é que Saul quer tanto destruir a vida de Davi? 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 12. Olha o que a Bíblia vai dizer. E Saul temia a Davi. Olha isso, Ezequiel. 2 motivos pelo qual Saul queria matar a vida de Davi. Primeiro, olha o primeiro motivo da perseguição de Saul em cima de Davi. Primeiro, 1 Samuel capítulo 18, verso 12. E Saul temia a presença de Davi, porque o Senhor era com ele. Glória! Primeiro motivo pelo qual Saul queria matar a Davi, porque o Senhor era com ele. Segundo motivo pelo qual Saul queria tirar a vida de Davi, 1 Samuel, no capítulo de número 18, verso 15. Quando Saul via que Davi se portava, se posicionava com sabedoria, Saul o temia. 2 motivos pelo qual
presença dele de diante dele. Dois motivos. Primeiro, Saul enxergava que Deus era com Davi. Segundo motivo, que Davi se portava com sabedoria. Você pode receber esta palavra aqui de Deus nessa noite? Porque tem dois motivos pelo qual você talvez não enxergue, mas alguém já enxergou em você. Talvez você não enxergue, mas alguém já enxergou em você. Aleluia! Você não esteja notando, mas alguém já enxergou em você. Você olha para a tua vida e fala: eu não tenho nada. A minha sandália está quase arrebentando nos meus pés. O meu sapato não é um dos mais caros. O meu carro não é um dos melhores. A minha casa não é uma das melhores. A minha posição não é uma das mais altas. Eu não tenho ouro necessário para tal. Eu não tenho prata necessária para tal. Mas alguém está olhando para a nossa vida, Ezequiel, e está vendo duas coisas que a gente menospreza quando a gente se olha. Porque tem pessoas que olham a si mesma no espelho e não se veem como Deus já viu ela. Ela se olha no espelho e se vê como um cão morto, e se vê como alguém derrotado, se vê como alguém fracassado, se vê como alguém caído, se vê como alguém sem unção, se vê como alguém sem autoridade, se vê como alguém que não vale nada. Mas alguém está olhando para Davi e está enxergando nele o que ele está se recusando a ver. E já que ele está se recusando a ver, Deus deixou Saul perseguir a ele, para mostrar para ele aquilo que ele não estava enxergando. O quê? Que Deus era com ele. Que Deus era com ele. O que é que Saul está mostrando a Davi, Rafael? Que a presença de Deus já estava acompanhando a vida dele. E duas coisas eu percebo em Davi. Davi tinha presença, mas também tinha postura. A Bíblia diz que ele se portava com sabedoria. E por isso Saul o temia. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás não tem medo do teu cargo. Satanás não tem medo do teu nome. Satanás não tem medo a quantas agendas você atende no mês. Satanás não tem medo do teu canudo de teologia. Satanás não tem medo do teu anel teológico, não. Satanás não tem medo do cargo eclesiástico que você ocupa, não. Mas quando você tem postura, quando você tem presença, aí ele demonstra respeito por você. Porque não adianta ter presença, não adianta buscar para ter autoridade se você não sabe se comportar como alguém que tem presença. Eu vou deixar essa palavra aqui nessa noite. Quem tem mão para levantar aqui, eu vou liberar. Aprenda a ter a presença de Deus, mas aprenda a ter postura com ela. Aprenda a ser cheio de Deus, mas aprenda a ter postura de quem é cheio da presença de Deus. Postura não está no tom da voz, postura não está no grito, postura não está na altura da tua voz, nem no teu cargo. A presença de Deus é manifestada através da tua atitude. É a atitude que revela quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus. É a postura que vai declarar o tamanho da tua autoridade. Glória! Porque tem gente que tem autoridade, tem gente que tem presença, mas não sabe lidar com ela. Glória! Tem gente porque acha que está cheio, pode falar com você de qualquer maneira. Está abaixo de mim, eu falo da maneira que eu quero. Está abaixo de mim, eu falo do que eu quero, não. Não é porque tu tem a presença que tu pode tratar os outros da maneira que você... Oh, meu Deus do céu!
Oh, sim, a graça de Deus aqui. Não é porque a gente tem a presença, não é porque Deus te usa, que você pode desdenhar da vida de alguém. Aprenda a ter postura. Saul temia ele, porque Saul enxerga em Davi o que ele mesmo não enxergava. De tantas as promessas que Deus entregou a Davi, será que não era suficiente para crer naquilo que Deus já tinha liberado sobre ele? Por que é que às vezes a gente se pega distraído no meio do caminho? Deus já falou que o cara iria reinar. Deus já falou para ele que havia um Egito. Deus já falou que colocaria um povo na mão dele. E Davi não está conseguindo enxergar aquilo que os outros já enxergaram. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: pare de focar naquilo que os outros falam a teu respeito. E foque naquilo que eu já liberei sobre a tua vida. Porque enquanto você ficar pensando naquilo que falam de você, você não vai viver aquilo que Deus já determinou para que você viva. Para de olhar para trás, para de olhar para o lado, para de olhar para o outro. E foque naquele que te fez uma promessa. Você está debaixo de uma palavra. Glória! Davi agora está correndo, está sendo perseguido, está desesperado. A Bíblia diz que ele vai se despedir de Jonathan. Ele dá um abraço nele, se despede, sem saber para onde vai, sem saber aonde vai chegar, que dia e que hora vai chegar. Davi está saindo sem rumo, está andando, buscando onde pudesse se refugiar, sem destino. Por quê? Porque está fugindo de uma dura perseguição de alguém que o deveria protegê-lo. Oh, glória! Saul era sogro de Davi. Davi era casado com Mical. Ele está correndo de alguém que deveria o proteger, que deveria o guardar, que deveriam honrar, que deveriam tratá-lo com mais respeito. Ele está correndo de alguém que não é estranho. Ele está correndo de alguém que tem um grau parentesco com ele. Com alguém que está dentro da sua própria casa, perseguido e querendo ser morto pelo próprio sogro. Porque a gente se prepara para as pancadas que vêm de fora para dentro. Quando a gente ajeita o escudo, a gente aperta a parte da frente. E se a gente pudesse escolher onde nós iríamos proteger no campo de batalha, ninguém colocaria o escudo nas costas. Ninguém colocaria o colete nas costas. Porque quem está na nossa retaguarda, a gente confia. A gente entrega, a gente conta coisas íntimas, a gente conta coisas profundas, a gente faz desabafos que a gente não teria coragem de fazer em público. A gente confia em pessoas que estão na nossa guarda e sabe de onde vem a lança para acertar a Davi. Não vem de quem estava de fora, vem de quem estava de dentro, vem de quem deveria proteger e veio de quem deveria guardar. E ele está sendo alvejado por aquilo que está vindo pelo lado de dentro. Glória! Olha o estado emocional dele. Olha para o estado emocional desse cara. Está correndo do próprio sogro, fugindo da própria casa, abandonando seu habitat natural. Para onde? Não sei. Primeiro lugar, para quem quer morrer, para quem quer desistir, para quem não quer mais caminhar, a uma caverna. Quando Elias achou uma caverna, era tudo de um profeta que não queria
numa caverna. Não quero mais pregar. Satanás coloca um buraco de pedra na tua frente e fala: entra. Todas as vezes que a gente pensa em parar, tem uma caverna nos aguardando. Tem uma caverna preparada para a gente entrar. Mas quando Elias entra dentro de uma caverna, achando que iria morrer ali dentro, oh glória! O Senhor se manifesta dentro daquele lugar e fala: Elias, o que é que tu está fazendo aqui dentro, rapaz? O que é que tu fazes aqui, Elias? Coma desse pão e beba dessa água, porque muito comprido será a tua caminhada. Deus não vai te aceitar dentro dessa caverna. Glória. Quando ele entra dentro daquela caverna, creio eu, que Davi não queria mais liderar grupo. Davi não queria mais voltar para casa. Não queria mais voltar para ajudar. Não queria mais exercer o seu papel. Esqueceu de todas as promessas. Mas quando ele entra para a caverna, olha o que vai acontecer. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam que Davi estava dentro de uma caverna, eles foram até ele. Preste atenção nisso aqui, irmão. Eu não estou dizendo, que nem a Bíblia está dizendo, que quando souberam que Davi estava no palácio. Porque quando ele era sogro do rei, os irmãos e a família não vão até lá. Que coisa é essa? Mas quando ele estava na caverna, eles vão. Quando ele estava dentro de uma caverna, eles vão até ele. Deus maravilhoso. Enquanto quem está dentro da caverna quer receber uma palavra, quer receber um abraço, quer receber um ombro amigo, quer receber uma ligação de alguém, quer receber um WhatsApp de alguém, quer receber uma profecia de conforto, enquanto ele estava na caverna querendo ser tratado, Deus envia pessoas piores do que ele lá dentro. A Bíblia diz que não para na família, mas vai entrar todos os que estavam endividados, todos os que se achavam em aperto. Meu irmão, está entrando gente enferma, está entrando gente endividada, está entrando gente caída, está entrando gente falida, está entrando gente que deu errado, está entrando gente que quebrou, está entrando gente que adulterou, está entrando gente que fornicou, está entrando homem que perdeu o casamento, está entrando homem que perdeu o emprego, está perdendo homem que perdeu a esposa, está perdendo homem que enterrou filho, está entrando gente pior do que ele lá dentro. Por quê, Rafael? Eu quero liberar essa palavra aqui sobre a tua vida nessa noite, porque o tempo de processo que Davi tem com Deus na caverna está sarando Davi para que ele pudesse ser capitão sobre a vida de alguém que está vindo até ele na caverna. Ei, querido, não é no palácio que Deus te prepara, não é no palácio que ele te sara. Deus te leva para uma caverna para te lembrar quem você é. Levanta a tua mão aqui nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O tempo em que ele estava na caverna, o momento de dor vai atrair para perto de você até que você não esperava. Eu vou repetir essa palavra. A tua dor vai atrair para perto de você até que você mesmo não esperava. Porque, Rafael, Davi está orando por recursos e Deus está enviando alguém até ele. Entrou alguém aqui nessa noite que está orando pelo filho, e através do filho Deus está dizendo: eu vou trazer o marido junto, eu vou trazer a esposa junto. Tem gente que está orando pelo
aberta. Você pode liberar essa palavra para alguém que está do seu lado e falar para ele: Deus vai ajudar todo mundo dentro desta caverna. Eu não sei o que tu está passando. Eu não sei qual é a tua caverna hoje. Eu não sei onde você estava escondido. Até esse culto de hoje, a Deus está falando para alguém: eu vou ajudar este povo dentro deste processo. Dentro deste processo. Essa aprovação não veio para te matar, Davi. Essa aprovação não veio para acabar com o teu ministério e nem matar a tua promessa. Essa aprovação está te empurrando para perto do propósito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa aprovação está te aproximando do propósito. Por quê? Porque você carrega aquilo que eles precisam. Você tem aquilo que eles precisam. Porque, Rafael, quando Davi foi chamado, o óleo desceu sobre a cabeça dele. O que é isso? Quem já foi ungido, quem já foi preparado, quem já foi separado, nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Tu nunca mais será o mesmo homem. Tu nunca mais será a mesma mulher. Ainda que você tente correr, a unção vai atrair. A unção vai atrair. A unção levantar a braça. Levantar a braça. O olho sobre a tua vida vai atrair alguém. Agora mostrando para ele, Davi. Tu só está abatido, mas não está destruído. Só estamos abatidos, mas não estamos destruídos, pastor Robson. A gente pode estar fraco, mas não está morto, Satanás. A gente pode estar abatido, mas não estamos mortos, diabo. Hoje é noite de criação da presença de Deus. Glória! Você tem o que eles precisam. O quê? Presença. Glória! Presença. 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 A unção que está sobre nós vai despedaçar chumbo. Vai despedaçar chumbo nesta casa. Tu vai voltar para casa hoje e essa unção vai despedaçar chumbo sobre aquele lugar. Se Deus não deixa Saul perseguir a Davi, você sabe o que Davi ia morrer fazendo? Sabe o que ele ia morrer fazendo? Tocando harpa para endemoniado. Davi ia acordar todo dia, quando o homem irá fica se endemoniado. Segunda harpa. Terça harpa. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Esqueceu do que Deus já havia falado com ele. Deus não falou que usar ele para libertar endemoniado. Deus não falou que o ministério, a missão dele era tocar o endemoniado. Deus chamou ele para liberar o seu povo. Para governar sobre Israel. Para governar sobre o povo dele. E se Saul não viesse perseguindo ele para tirar ele da casa dele, ele ia ficar vivendo aquela vidinha pacata todo dia. Aquela vidinha de arrancar cana, de papel, sentado na beira da praça, olhando o pôr do sol. Todo dia. Tem horas que Deus precisa permitir o barco dê uma balançada. Tem horas que Deus deixa os perseguidores. Tem horas que Deus permite vir as afrontas. Tem horas que Deus permite vir as fofocas. Para quê? É para você se posicionar de novo. É para você se posicionar de novo. Porque tem horas que a gente fica cego. Mas aí Deus deixa você chegar dentro
Se Deus não deixasse Saul perseguir a ele ia morrer naquele lugar. Mas Deus está dizendo, eu estou permitindo a perseguição para lembrar quem você é. Tu é profeta, tu é vaso, tu é ungido, tu é separado. Eu te chamei para governar o meu povo. Glória! Sobre você. Aleluia, Deus! Tem horas que Deus permite, irmão. O barco dá uma balançada na nossa vida. Porque senão a gente fica acomodado a vida toda. Parado no mesmo lugar. Porque a pior coisa para um crente que não está posicionado é tudo dando certo. Está todo errado, mas está dando certo. Não está posicionado, mas está dando certo. Pisou, a porta se abriu. Foi sacar 1.000, saiu 3.000. Nem ligou, alguém bateu na porta, falou, irmão, quer trabalhar? Que botou corrido. Todas as vezes, irmão, a gente, se não tiver posicionado, começou a dar certo direto, volta para o altar da oração. Volta para o altar da oração. E é por isso que Deus permitiu uma perseguição na vida dele. Foi para trazer ele de volta. Aleluia, Deus! Para trazer ele de volta. Aleluia! Para ele lembrar quem ele era. Não era para matar Davi. Era só para trazer a memória de que Deus já havia falado para ele. Não, Davi, tu não nasceu para morrer dentro desse palácio. Tu não nasceu para tocar harpa para ele a vida toda. Não. Se ele permanece na casa de Saul, ele não escreveria salmo. Se ele permanece na casa de Saul, irmãos, ele não reinaria sobre o povo de Deus. Se ele permanece na casa de Saul, o templo do Senhor não havia sido levantado por Salomão. Ele não separaria recurso. Ele não reinaria sobre o povo. Ei, será que você não percebe? Enquanto você viver dentro dessa caverna, enquanto você viver olhando para esta vida pacata, você não vai viver o que Deus tem para você. Deus está falando para alguém nessa noite. Eu estou sacudindo o barco para te dizer: saia desse ambiente que está matando a tua vida, está matando a tua chamada, está destruindo o teu ministério. Saia desse ambiente que está denegrindo a promessa que eu tenho para você. Saia, porque se tu não sair, Deus mesmo vai te arrancar de alguns lugares. Glória! Davi, quando ele olha para a situação, ele fala: olha, quando a família dele chega até ele vai deixar os irmãos, os homens na caverna, e ele vai olhar para o rei, vai falar: ó rei, esse momento não é bom para que eu fique com a minha família. Deixa eles contigo, até que eu saiba o que Deus irá fazer sobre mim. Até que eu saiba o que Deus irá fazer sobre mim. Ele entende que aquele momento não era um momento para ser compartilhado. Não era um momento de dor que era para ser mútuo. Era um momento de tratamento dele. Ele reconheceu que era um tempo para ele. Era um tempo para as coisas mudarem, se posicionarem. E não era um tempo para a família. Porque tem guerras na nossa vida que não vai incluir todo mundo. Tem batalhas na nossa vida que a gente não vai poder carregar todo mundo. Porque nem todo mundo tem a mesma estrutura que você tem. Não tem o mesmo entendimento que você tem. Não tem o mesmo discernimento. Não tem a mesma postura. Não vai entender certas coisas. E tem momentos que você precisa ficar só com Deus. Eu me lembro de Jacó. Jacó, quando estava atravessando o mar de Jabó com a família, ele fala: vai vocês. Quando foi o último jumento, ele fica. A esposa olha, os filhos olham e falam: ó, você não vê? Ele fala: não. Depois eu vou. Agora é o meu momento com Deus. Eu tenho coisas para resolver.
que é só eu e Deus. Tem horas que Deus te chama para assumir responsabilidades. Porque tem gente que compartilha tudo que é tipo de guerra. Se a mulher não for no monte, ele não vai. Se o marido não jejuar, não jejua você não. Não jejua não para tu ver. Não busque, não ora não para tu ver. Não faz por onde não para você ver. Fique esperando todas as guerras, todo mundo fechar contigo para você reagir. Aprenda a assumir as tuas responsabilidades com Deus. O que Deus delegou para você é teu. O que Deus colocou na tua mão é teu. Se alguém não te ajudar, trata você. Se alguém não orar contigo, ora você. Se alguém não jejuar com você, jejua você. Porque, Rafael, o óleo não desceu na cabeça deles. O óleo não desceu na cabeça deles. O óleo desceu sobre a tua cabeça. Então assuma você a tua responsabilidade, Davi. Aleluia. Ele entende que antes dele governar a família, Deus precisava ensinar a ele a se governar a si mesmo. Leve eles para longe de mim, até que eu saiba o que Deus fará de mim. Glória. Porque quem não está apto a governar a si mesmo, não está apto para cuidar dos outros. Eu vou repetir isso aqui porque é uma noite de tratamento espiritual. Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus aqui nessa noite para te dizer uma coisa. Tem coisas que Deus vai tratar não neles, mas em você primeiro. Glória a Tem Deus. coisas que Deus não vai começar tratando lá, mas vai começar tratando em você. Tem gente fazendo oração errada. Tem gente gritando, Deus, muda lá, transforma lá, toca lá. E Deus está dizendo, você não está entendendo. Eu estou mudando a você, estou tratando você, e estou tocando em você, através da vida. Alguém já levantou a mão atrás. Deus vai te ensinar a governar a si mesmo. Aleluia a Deus. Me ajuda, Jesus. A Bíblia diz que entraram endividados, entraram enfermos, entraram abatidos. O verbo entraram está o quê? No pretérito definido, é passado. Pretérito perfeito, entraram. A Bíblia não diz que eles saíram. Porque depois que Deus tratar você, até quem está do teu lado, Glória. você não entendeu o que Deus está falando contigo aqui nessa noite. Eu vou repetir para você pegar esta palavra. Depois que Deus tratar você, até quem estiver do teu lado vai ser sarado. Oh, meu Deus do céu! Esse momento é um momento de tratamento de Deus contigo. E você não está compreendendo. É Deus dizendo, eu estou tratando você. Porque depois de eu te tratar, quem está do teu lado terá mudança. Quem está do teu lado terá mudança. Quem está do teu lado será trânsito. Quem pega essa palavra na boca, quem dá um grito de glória para ele. Porfim, o profeta. Você pode ficar de pé comigo, eu termino agora. Porfim, o profeta, cara. O profeta está vendo que Davi está dentro daquela caverna já há muito tempo. Está há muito tempo dentro da caverna, pastor Robson, Davi. Aí Deus pediu o profeta e falou assim, ô Davi,